o tamanho do teu Deus? Karl Marx, em certa ocasião, disse que Deus é uma projeção da mente humana, e com isso ele queria negar a existência de Deus. Mas eu fico a pensar, se Deus foi criado pela mente humana e o criado não pode ser maior do que o Criador, qual era o tamanho do Deus de Karl Marx? Na verdade, para Karl Marx, Deus não tinha estatura alguma, já que ele, como todo nécio, não acreditava na existência de Deus. Como diz o Salmo, diz o nécio no seu coração, não a Deus. Porém, Deus ele é bem real, quer o homem creia ou não. Deus não depende da crença do homem para existir, ele é autoexistente e autossuficiente. E conhecer esse Deus e glorificá-lo é a razão pela qual existimos. O profeta Daniel, ele diz que o povo que conhece Deus é um povo forte e ativo. Isso levou um dos maiores escritores do século passado, W. Tozer, a afirmar que a mais importante missão da igreja é conhecer a Deus. O Senhor Jesus afirmou que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. João capítulo 17, ele diz assim: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Em outras palavras, o que Jesus está a dizer aqui é que Deus é tão grande, que levaremos toda a eternidade para conhecê-lo. É um conhecimento inesgotável, já que Deus é infinitamente grande. John Bertrand Phillips, um escritor também do século passado, um escritor britânico, e ele afirmou, certa ocasião, que um dos grandes problemas do cristianismo é que Deus é muito pequeno para muitos daqueles que creem nele. E ele continua a dizer: a percepção que muitos cristãos têm de Deus é tão distorcida, resultado da sua falta de conhecimento e intimidade com ele, que ao ver a magnitude de seus problemas e tentações, acabam vencidos por eles, porque o Deus que tem concebido em suas mentes é muito pequeno para ajudá-los. Mas quanto a ti, qual é o tamanho do teu Deus? A fim de ajudar-te a ter uma visão correta da majestade, magnitude, grandeza de Deus, eu quero chamar a tua atenção para alguns aspectos do tamanho de Deus que nós encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e eu farei a leitura a partir do versículo 12. Quem mediu com seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Bem, baseado nesse texto, em primeiro lugar eu quero considerar o tamanho de Deus em relação à criação. O profeta, a fim de indicar a grandeza de Deus, ele usa uma linguagem figurada e diz que Deus mediu o universo a palmos. Qual o tamanho do universo? O universo não é infinito, apesar de que algumas pessoas falam de infinito, mas não. Infinitude é uma característica somente de Deus, só Deus é infinito. Os astrônomos dizem que o universo tem mais ou menos 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se conseguisses voar na velocidade da luz, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo. Sabe o que significa isso? Falarias e já estarias na Lua. Antes de contar 2,
já estarias na Lua. A esta velocidade, para ires de uma extremidade à outra do universo, demorarias 98 bilhões de anos. É algo inimaginável, espantoso, extraordinário. Por isso alguns dizem que o universo é infinito, mas não infinito só Deus. E esse Deus imenso, grandioso, glorioso, ele mediu esse vasto universo a palmos. Tão grande ele é. Esse é o seu Deus. Ele é aquele que mediu as águas na concha da sua mão, pesou o pó da terra em balança de precisão, aquele que mediu os céus a palmos, aquele que espalhou as estrelas no firmamento e, por ser grande em força e poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem no universo. Não saberão dizer, mas afirmam categoricamente que no universo, no firmamento, há mais estrelas do que grãos de areia em todas as praias e desertos do mundo. Imagina, tu vais à praia, apanha um punhado de areia, leva para a sua casa, coloca numa tábua de vidro e começa a contar ali grão por grão. Quantos grãos estavam na palma da tua mão? Agora imagina quantos grãos há em todas as praias, em todos os desertos do mundo. O profeta diz que no universo há mais estrelas que todos esses grãos de areia, e Deus as chama todas pelo nome, uma por uma. Esse é o tamanho do seu Deus. Ele é maior que o universo que ele criou, ele é maior do que tudo que existe. Deus é transcendente, ele está acima do universo, e por isso, com toda exatidão, nós podemos cantar: quão grande é o meu Deus.
segundo aspecto da grandeza de Deus que eu quero considerar é o tamanho de Deus em relação ao conhecimento. No versículo 13 e 14, o profeta diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? O profeta aqui ele fez algumas perguntas retóricas que ressaltam a majestade de Deus, a grandeza do seu conhecimento, e perguntas que já têm a resposta pronta. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ninguém. Que conselheiro o ensinou? Ninguém o ensinou. Quem foi o seu professor? Em que universidade estudou? Quem lhe ensinou ciências? Com quem ele aprendeu as leis da física? Quem lhe ensinou as leis que governam o universo? Ninguém lhe ensinou, porque ele é a fonte de toda a sabedoria, ele é o detentor de todo conhecimento. Ninguém o instruiu, ele é a origem de toda a instrução. Ninguém o guiou pelo caminho da verdade, porque ele é a própria verdade. Ele é a origem de toda a ciência, de todo saber, de todo conhecimento. Por isso o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34, Paulo declara admirado: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Ninguém. Ninguém pode estar acima de Deus, porque Ele está acima dos céus. Ele é o dono de todo o conhecimento. Em terceiro lugar, eu quero considerar o tamanho de Deus em relação às nações. Pense nas nações mais poderosas do mundo. Pense nos antigos impérios romanos, egípcio, assírio, babilônico, grego, persa. Todos já passaram, foram reduzidos a nada. Agora pense nas grandes potências mundiais da atualidade: Estados Unidos, França, Alemanha, Japão, Reino Unido. O que são essas nações com seu poderio militar, com a sua pujança econômica? Atualmente bastou um vírus microscópico para abalar até mesmo as grandes potências mundiais, e o profeta diz que todas elas são consideradas por Deus como a gota de um balde e como pó miúdo. Lá no versículo 17 ele diz: todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Aqui, irmãos, Deus não está a desprezar as nações, mas Deus está a mostrar a sua grandeza, a sua força, o seu poder. O nosso Deus, que não pode ser diminuído. Ele está acima de todo poder, de todo governo, de todo conhecimento, de toda estratégia, de todas as riquezas. Por isso, no versículo 18, o profeta pergunta: a quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Sim, Deus, Ele é incomparável. Por isso nós cantamos: não há outro Deus além do Senhor.
eu quero considerar com os irmãos o tamanho de Deus em relação aos ídolos. No versículo 18 e 19, o profeta diz assim: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com que o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Imagem que não se pode mover e nem fazer coisa alguma pelos homens. Naquela época as nações tinham muitos deuses, só no Egito haviam mais de 1000 deuses, e na Grécia Antiga ainda era pior. Só em Atenas, capital intelectual do mundo, terra dos grandes filósofos, Aristóteles, Sócrates, mais de 30.000 imagens eram dedicadas a falsos deuses. Tinha até uma imagem, quando o apóstolo Paulo chegou lá, tinha até uma imagem dedicada ao Deus desconhecido. Eles fizeram essa imagem para o caso de terem ignorado algum Deus e esse Deus não ficar irado contra eles. Era uma situação tão absurda que Diógenes chegou a satirizar, a caminhar pelas ruas debaixo de um sol escaldante, com uma lanterna acesa, como se estivesse a procurar algo, e quando alguém lhe perguntou o que estava a procurar, ele respondeu: estou a procurar homens, porque só encontro deuses nesta cidade. Mas quem eram esses deuses? Na linguagem do salmista, eram deuses que precisavam ser carregados, tinham boca, mas não falavam, tinham olhos, mas não viam, ouvidos que não ouviam, deuses que precisavam ser transportados na hora do aperto, em vez de nos carregar. E isso me faz lembrar, quando eu era missionário no Peru, lá em Arequipa, houve um grande terremoto, a Catedral Católica, que ficava no centro da cidade, foi abalada por esse terremoto, e a primeira coisa que o sacerdote católico fez foi entrar correndo no templo, pegar uma imagem de Nossa Senhora e sair correndo com ela para protegê-la contra o terremoto. Uma imagem, um Deus que precisa ser carregado, que precisa ser protegido ao invés de protegermos. Isaías diz que esses deuses não podem dar vida, não podem salvar-nos, não podem confortar a alma, mas o nosso Deus não, o nosso Deus é vivo, todo-poderoso, e Ele está sentado sobre o globo da terra. Isso é o que diz o profeta. E o que quer dizer isso, que Deus está sentado sobre o globo da terra? Significa que Deus reina e tem o controle de todas as coisas. Ele tem as rédeas do mundo nas suas mãos, Ele tem o controle da história nas suas mãos, Ele tem o controle da história da tua vida nas suas mãos. Esse Deus vivo cuida do seu povo como um pastor cuida das suas ovelhas. É o que Deus diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu colo. Essa mensagem de Isaías, em que fala da grandeza de Deus, da magnitude de Deus, por si só já era uma demonstração do cuidado de Deus para com o seu povo. E Deus envia essa mensagem através de Isaías, com o propósito de consolar o seu povo que estava a passar por momentos de grande aflição. Ele começa o capítulo 40 com este consolo, a dizer: consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Israel estava a viver um tempo de angústia, de muita aflição, e Deus trata de consolar o seu povo. Em tempo de angústia, irmãos, muitas vezes nós passamos a questionar Deus:
Onde está Deus? Por que não intervém nesta situação? Deus é mesmo justo? Nós muitas vezes ficamos assombrados como os discípulos no meio da tempestade no mar da Galileia, e ao verem Jesus a dormir na popa do barco, acordaram-lhe e perguntaram-lhe: Senhor, não te importas conosco? Vamos perecer. Talvez estejas a passar por lutas, por angústias da alma, por aflições. Então perguntas se Deus é tão grande porque estou a passar por isso, se Ele me ama porque isso está a acontecer comigo. Importa-se realmente Deus comigo? Esse era o drama de Israel em meio às suas aflições. E lá no versículo 27, o profeta questiona: por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Israel, irmãos, estava a ter duas queixas. A primeira, a de que Deus era indiferente ao seu sofrimento, indiferente às suas aflições. O meu caminho está encoberto ao Senhor, dizia o povo. Se Deus existe, onde está? Porque não se importa, porque não se sensibiliza, porque não faz algo. Onde está o seu cuidado, o seu amor, a sua intervenção? A segunda queixa era de que Deus é injusto. Eles diziam: o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Em outras palavras, eles estavam a dizer: eu tenho direitos, tenho méritos e Deus não está a dar no que mereço. Então o profeta faz uma aplicação da mensagem que havia apresentado para responder às queixas do povo. E o profeta faz pelo menos duas aplicações sobre a grandeza de Deus a fim de consolar o povo, e eu quero terminar essa mensagem com essas duas aplicações. Primeira aplicação: porque Deus é grande, não se cansa de cuidar de ti. Porque Deus é grande, não se cansa de cuidar de ti. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Deus não se cansa de cuidar de ti, de proteger-te, de zelar pelo teu bem-estar, de dar-te o pão de cada dia, inteligência, sabedoria para as tuas decisões. Nas horas mais difíceis, ainda que não sintas e nem vejas, Ele está presente para dar-te um abraço da sua graça, enxugar tuas lágrimas, confortar o teu coração. Deus não se cansa de perdoar os teus pecados. Deus não se cansa de perdoar os meus pecados e dar-nos uma nova oportunidade. Deus não se cansa, não se cansa, não se cansa de cuidar de ti. A segunda aplicação: porque Deus é grande e não se cansa, Ele nos fortalece e nos levanta do nosso cansaço. A palavra diz: dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa é a minha história, é a minha biografia. Quantas vezes senti-me cansado, quantas vezes Deus apanhou-me na minha angústia mais profunda, nas noites mais escuras da minha alma. Estava eu com as minhas forças esgotadas, com o coração estremecido, com as minhas pernas bambas e com o meu vigor completamente destruído. Mas Deus veio ao meu encontro
e pegou-me pela mão, levantou-me, fortaleceu-me, enxugou as minhas lágrimas, curou as minhas feridas, restaurou a minha sorte e pôs-me de pé outra vez. Esse é o Deus que faz isso comigo, esse é o Deus que faz isso contigo, que faz isso contigo, faz forte ao cansado. Talvez estejas cansado, e eu não estou a falar de cansaço físico, porque uma boa noite de sono pode resolver o cansaço físico, mas estou a falar de cansaço da alma, fadiga da mente, desespero espiritual que não tem calmante que resolva, não tem terapia que solucione, não tem livro de autoajuda que ofereça resposta satisfatória. Eu estou a falar daquilo que só Deus pode fazer. Talvez hoje te sintas cansado, angustiado, aflito. Deus pode restaurar a tua vida, Deus pode curar as tuas feridas, Ele pode perdoar os teus pecados, Ele pode cuidar das tuas aflições. Esse Deus está sentado sobre o globo da terra e, portanto, Ele é um Deus bem presente e tem todas as coisas debaixo do seu controle. Esse é o Deus que te ama, que deu Jesus para morrer por ti, que se oferece para cuidar de ti como o pastor cuida das suas ovelhas. Ele quer carregar-te no colo. Esse Deus pode dar razão ao teu viver, sentido à tua existência, força para a tua vida e descanso para a tua alma. O profeta, irmãos, não está a falar de força física que com o tempo se esgota, nem do vigor que se obtém no ginásio através de exercícios. Não é da força física que ele está a falar. Observa o versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Os jovens, por mais fortes e vigorosos que sejam, com o tempo perderão as forças. Os jovens que confiam na força do seu braço caem. Aqueles que têm todo o vigor um dia perecem. Mas o profeta está a falar de outra força, força que vem do trono de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Que Senhor? Aquele que mediu as águas na concha da sua mão, pesou o pó da terra em balança de precisão. Aquele que mediu os céus a palmos, aquele que espalhou as estrelas no firmamento e, por ser grande em força e poder, quando as chama pelo nome, nenhuma delas vem a faltar. Aquele que é maior do que os ídolos, que os reis e governantes da terra, maior que as nações, ele é o Rei do universo. Aquele que está sentado no globo da terra e tem todas as coisas debaixo do seu controle, o Rei da glória, o Todo-Poderoso Deus. Se confiares nele, se esperares nele, se pôres teus olhos nele e a tua fé nele, encontrarás ânimo, restauração, perdão, esperança, paz e razão para o teu viver. Louvado seja o Senhor, porque os que esperam por Ele renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Talvez te sintas cansado, abatido. Deus pode colocar-te de pé, Ele pode encher o depósito da tua alma com esperança, pode levantar-te existencialmente, pode colocar um brilho nos teus olhos, um cântico nos teus lábios, razão para viveres
Ele pode encher a tua alma com doçura, alegria e esperança. Portanto, espera no Senhor. Confia no Senhor em toda e qualquer situação, em todos os momentos da tua vida, porque Deus é realmente grande. Ele é maior do que os teus problemas, Ele é maior do que as tuas impossibilidades, Ele é maior do que tudo e de qualquer coisa que possa atingir a tua vida. Qual o tamanho do teu Deus? Eu termino esta mensagem a dizer que o tamanho do teu Deus dependerá da tua proximidade com o Senhor. Quanto mais perto estiveres do Senhor, maior Ele será para ti. Se viveres mais perto de Deus e procurares conhecê-lo melhor, poderás cantar na tua vivência e na tua experiência. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Amém.
Senhor.